Caríssimos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria que nos encontramos no dia de hoje para partilharmos a palavra de Deus juntamente com você, com toda a sua família. Hoje, dia 2 de fevereiro, estamos aí vivenciando a quarta-feira da quarta semana do tempo comum. Hoje, festa da apresentação do Senhor. Embora esta festa seja dia 2 de fevereiro, cai assim fora do tempo do Natal, é parte integrante do relato do Natal. É uma faísca, podemos dizer assim, do Natal, é uma epifania do 40º dia, o qual nos celebramos assim alegremente, a celebração da apresentação do Senhor. E hoje vamos refletir o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo do 22 ao 40. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completou os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava. Simeão tomou nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações, e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que dizia a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Assé. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e viveram 7 anos com o marido. Depois, ficaram viúva e agora está com 84 anos. Não saía do templo dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou neste momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprir tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, no relato do Evangelho de hoje, percebemos que todo primogênito pertencia a Deus e devia ser resgatado por meio de um sacrifício. Nessa ocasião também se fazia a purificação da mãe e se oferecia um cordeiro. Quem era pobre podia oferecer 2 rolas ou 2 pombinhos em lugar do cordeiro. Então o Messias nasce em um lugar pobre e vem pobre para os pobres. Simeão e Ana também representam assim os pobres que esperam a libertação. E Deus responde à esperança deles. Então perceba que o canto de Simeão relembra a vida e missão do Messias. Jesus será um sinal de contradição, isto é, julgamento para os ricos e poderosos e libertação para os pobres e oprimidos. Caros irmãos e irmãs, a palavra de Deus que chega até nós nesse evangelho de hoje vem nos falar da apresentação de Jesus no templo. 40 dias após o seu nascimento, Jesus é levado ao templo por Maria e José, a fim de que, cumprindo assim um ritual judaico, todo primogênito do sexo masculino, isso é, o primeiro filho do sexo masculino,
de um casal deve ser consagrado ao Senhor. Portanto, perceba que os pais de Jesus, num gesto de entrega a Deus, apresenta o menino no templo, o preciosíssimo tesouro que ele sabia não lhe pertencer. Então veja que com esse gesto, Maria e José nos dão um grande exemplo de responsabilidade para com o que é de Deus, conscientizando-nos assim de que a vida dos nossos filhos não nos pertence, pertence a Deus. Somos apenas depositário desse tesouro. Caros irmãos, o rito da purificação da mãe e a apresentação do menino Jesus no templo nos mostra com clareza que, ao se encarnar, Deus viveu a nossa realidade, se submetendo à lei. O Deus homem viveu como um de nós, passou o mesmo processo que passamos para chegar ao mundo. Provavelmente, Jesus não foi isento nem mesmo dos problemas familiares. Basta lembrarmos no início de sua vida pública, quando assim os seus familiares, sem entender o seu messianismo, tentam impedi-lo de cumprir a sua missão, alegando que ele estava louco. Podemos perceber isso no Evangelho de Marcos. Então veja que o texto que nos é apresentado, esse evangelho que nos é apresentado no dia de hoje, é rico em detalhe. Mostra-nos assim que, na apresentação do menino Jesus, fica evidenciado a identidade do Salvador. E através de um conjunto de elementos proféticos, é revelado o caminho da cruz que ele haveria de percorrer. Em se tratando da apresentação do próprio Filho de Deus no templo, esse ritual adquiriu um significado muito profundo, estreitamente ligado ao mistério da encarnação. Então veja que, diferente dos demais ritos, quando os pais apresentam seus filhos a Deus, no rito de Jesus, é Deus que apresenta seu filho aos homens pela boca do profeta Simeão, justamente com a profetisa Ana. Os olhos de Simeão viram longe, viram naquele menino frágil, ainda totalmente dependente do humano, a salvação do próprio humano. Na narrativa, Maria permanece em silêncio. Certamente, ela ainda não havia entendido tudo a respeito assim da trajetória do seu filho, mas ela acolhe as profecias de Simeão sobre o seu futuro. Caros irmãos e irmãs, após ter tido a felicidade de ter o Messias em seus braços, Simeão sente que já podia assim partir desse mundo. Afinal, seus olhos já haviam visto o que tantos esperavam, a libertação do povo de Israel. Contemplando o menino Jesus em seus braços, Simeão pensou somente no bem do povo, já que ele não iria assim usufruir da alegria de conviver com Jesus. Simeão e Ana, amados irmãos e irmãs, representam o povo fiel, representam o povo persistente, que não perde a esperança, porque confia nas realizações das promessas de Deus. Portanto, contemplamos a figura de Simeão, tomando para nós o seu exemplo. Exemplo de um homem que via longe, que apesar da fragilidade de sua idade avançada, sonhava grande. Caros irmãos e irmãs, assim também como o profeta Simeão e a profetisa Ana, profetas da esperança, sejamos também persistentes em nossas esperanças. Sejamos confiantes na realização dos nossos sonhos. Afinal, se temos Deus conosco, podemos sonhar, podemos ver realizados os nossos sonhos, pois com Deus tudo será possível. Caros irmãos e irmãs, nesse dia de hoje, se questione se você consegue contemplar a salvação que vem de Deus. Você tem dificuldade de cumprir as regras da igreja? Você acha que o homem pode caminhar sozinho, por conta própria? Você é daquelas pessoas que não gosta que ninguém lhe diga o que tem que fazer? Reflita isso no dia de hoje. Você se acha uma pessoa humilde? Ou você tem medo, assim, de ouvir a verdade? Reflita isso nesse dia de hoje, amados irmãos e irmãs, e peça ao Senhor peça a Deus, que é nosso Pai, que é exemplo de Simeão e de Ana, nos faça penetrar no mais profundo do mistério do seu Filho Jesus e possamos assim nos tornarmos proclamadores da salvação presente na nossa história. Então que desça sobre todos vós, sobre a sua família, sobre você, meu irmão e minha irmã, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre, sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre.